Olá, irmãos. Muito boa noite. Que a graça, a paz, a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja com você nesta noite. E nós gostaríamos, assim, de iniciar mais um culto, né? Um culto tanto quanto diferente, um culto tanto quanto inusitado, não é? Mas eu gostaria de dizer a você que ainda assim é culto ao Senhor. Por isso, devemos render graça, glória, louvor ao nosso Senhor. E assim eu gostaria então de começar a nossa reflexão, a nossa mensagem dessa noite, antes parabenizando pelo dia do Diácono Batista, parabenizando a nossa irmã Rose, nossa diaconisa, agradecendo ao Senhor pela sua vida, pelo seu trabalho, assim como os outros que têm trabalhado para o crescimento do reino do Senhor e para a expansão do reino de Deus. Portanto, nós vamos falar hoje um pouco sobre o reino de Deus, mas nós vamos falar especificamente sobre a parábola que o Senhor Jesus faz, que é a parábola da semente, a parábola da semente de mostarda. E assim, nós vamos tratar hoje sobre um tema muito interessante, muito sugestivo, que é não ignore os pequenos começos. É isso mesmo, isso que vamos tratar nesta noite. E assim, eu gosto de pensar com você inicialmente que tudo na vida é importante pensarmos sobre o começo. Como que o início da nossa caminhada cristã, por exemplo, você pode lembrar aí da sua conversão, dos primeiros anos de conversão, como os primeiros anos, o início da caminhada cristã é importante. Você pode pensar também, por exemplo, na carreira profissional, quando você adentrou o primeiro trabalho, como aquele início é tão importante, a fase inicial de uma criança, de um filho nascendo, aquele processo. Enfim, diversos são os exemplos que podemos dar sobre as pequenas coisas, os pequenos começos e como eles são importantes na nossa vida. Podemos pensar que o nosso tempo é tempo de ignorar, é um tempo que ignora as pequenas circunstâncias, os pequenos começos, um tempo em que valoriza apenas as grandes conquistas, valoriza apenas o espetáculo, valoriza apenas aquilo que é visível e espetacular, mas nós queremos falar aqui hoje sobre a importância do simples, a importância dos pequenos começos, das pequenas conquistas, das pequenas ações e dos pequenos hábitos, que podem mudar muitas vidas. E é a respeito disso que trataremos hoje, sobre não ignorar justamente os pequenos começos. E para isso, nós vamos pensar no texto em Marcos, capítulo de número 30, capítulo de número 4, versículos de 30 a 32, que diz assim: Parábola do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Esse é o texto que trataremos, esse é o texto base do que trataremos nessa noite. E assim, eu gostaria de dizer a você que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito interessante, porque ele traz uma dinâmica diferente dos outros evangelhos. O Evangelho de Marcos foi um evangelho escrito a umas pessoas, a um povo que estava em período de perseguição.
Portanto, nós já falamos isso, que um povo em perseguição não tem tempo para ler. Um povo em perseguição precisa ler coisas rápido, porque tem pressa para ir para outro lugar. Então, por isso que o Evangelho de Marcos tem essa marca de textos curtos e breves com a mensagem centrada ali. Então, nós precisamos pensar na jornada que o livro tem até chegarmos aqui no capítulo 4. E aí nós podemos ver, por exemplo, você pode acompanhar comigo, que ao longo do livro se fala de João Batista, aquele que prepara o caminho, nos fala do batismo e da tentação do Senhor Jesus, que é um período muito interessante, nos fala de Jesus mostrando a vocação dos primeiros apóstolos, curas e sinais que Jesus passa a fazer publicamente. Isso é um marco importante, um momento importante, quando Jesus passa a fazer milagres e curas de forma pública, cura de paralíticos, fala também da vocação de alguns, como Levi, a questão do jejum, Jesus sendo o Senhor do sábado, a questão da cura. E aí, no capítulo 3, verso 5, nós podemos ver o início da conspiração para matar Jesus. Ali é o primeiro momento em que tanto fariseus quanto saduceus e escribas começam a pensar em perseguir o Senhor Jesus para capturar e o matar. E, diante disso, Jesus vai para as regiões costeiras, as regiões em que ali ele expulsa demônios e manda que os demônios não revelassem sua identidade. Isso é muito interessante, porque até mesmo os principados e potestades sabem da autoridade do Senhor Jesus, mas mesmo assim, o Senhor os ordena que não revelasse a sua identidade. Então, até aí, nós podemos ver a eleição dos 12, a blasfêmia dos escribas, até que se chega o momento de Jesus e sua família. E assim, nós temos no capítulo 4, depois de toda essa jornada, o Senhor Jesus começa a falar a respeito do início da parábola do semeador. E você pode notar que o início da parábola do semeador, ela tem um desdobramento até essas outras, que é a parábola da mostarda, a parábola da dracma. Então, são diversas parábolas que são contadas, a do bom samaritano, que são parábolas importantes dentro de um contexto do que Jesus está ensinando. Mas aí eu quero que você perceba que a parábola, no capítulo 4, se inicia a parábola do semeador. E dentre essas parábolas do semeador, esse conjunto de parábolas que o Senhor fez, referentes a um semeador que saiu a semear, isso sendo uma característica dessas três parábolas do semeador, justamente por isso, tanto na parábola da candeia, da semente e o do grão de mostarda que vamos tratar hoje, se inicia com essa sentença, e o semeador saiu a semear. Então, é um conjunto de 3 mensagens, de 3 parábolas referentes à parábola do semeador. Então, isso é muito importante que você entenda. Mas nós queremos tratar de 2 coisas nessa oportunidade que estão muito presentes no texto, que nos falam sobre a importância da humildade, a importância dos pequenos começos, como isso é importante. E, em primeiro lugar, eu queria tratar com você o que está no verso 30 e 31, que diz a importância do começo humilde e pequeno na nova fase da dispensação do reino. O que significa isso? O início de uma nova fase humilde e pequena da dispensação do reino. O Senhor Jesus vem inaugurar um tempo muito importante, porque ele rompe com toda a tradição profética até João Batista, e assim ele inicia uma nova era, uma era do Messias, a era do início do reino de Deus implantado no mundo. João Batista, que foi aquele que preparou o caminho, ele é
aquele que diz: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. E Jesus é este que inaugura o reino de Deus. Então isso é muito importante, que por mais... E essa é a ideia da parábola que fala do grão de mostarda, assemelhando o reino de Deus a uma semente de mostarda. Perceba, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente em terra. Isso é o início, né, da parábola da semente. Mas veja, verso 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? A que podemos assemelhar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Verso 31. É como um grão de mostarda que, sendo semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então veja, aqui o reino de Deus é comparado a uma semente de mostarda. E por que isso? Justamente porque é algo até cômico, se você pensar pelo lado da lógica, a questão de como o reino de Deus foi inaugurado. O reino de Deus foi inaugurado pelo Senhor Jesus, que é Deus, mas nas circunstâncias que ele foi inaugurado, é algo que parece pequeno e insignificante. Alguns já disseram nos evangelhos: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Onde o Senhor nasceu. E o reino de Deus, esse reino que hoje estamos presentemente pertencentes desse reino, ele foi inaugurado numa região pobre da Galileia, que foi a região de Nazaré, um lugar pobre. Portanto, veja, alguns questionamentos: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí você percebe também os próprios discípulos do Senhor Jesus, homens que eram carpinteiros, Jesus era o próprio carpinteiro, pessoas que eram pescadores, pessoas que não tinham muita instrução, pessoas que foram essas improváveis, pessoas pequenas e insignificantes socialmente, que foram aqueles chamados pelo Senhor Jesus para inaugurar o reino de Deus. Portanto, esse é o início do reino. O início com pessoas pequenas e insignificantes, para que o reino fosse glorificado e não o ser humano. Então perceba que fantástico. E aí, o texto quer nos trazer essa ideia de, por mais que pareça insignificante e pequeno, o reino de Deus, o ministério de Jesus com apenas 12 homens, ele é grande e vai se expandindo. A noção que temos que ter desse texto, dessa parábola que se refere a uma semente que foi semeada e que os seus frutos não podem se contar. É uma coisa que você sabe o início, mas você não tem noção de como vai terminar. É uma ideia de que você planta um pé de uma mangueira e não sabe quantas mangas vai dar nesse pé. Porque você fez o quê? Você sabe que você plantou. Mas o que e quais ou quantos ou a qualidade dos frutos você não sabe. Essa é a ideia, que nós somos uma prova viva disso, que o reino de Deus foi inaugurado há mais de 2000 anos atrás pelo Senhor Jesus e nós hoje somos frutos desse reino. Nós somos frutos do reino de Deus. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Somos frutos da glória de Deus. Portanto, a igreja é a expressão do reino. A igreja é a expressão desse reino que foi inaugurado de forma pequena e insignificante por um homem dito como pobre, carpinteiro, que tinha alguns seguidores que eram pobres, mas que revolucionou o mundo. Porque não era um homem comum, era o Filho de Deus encarnado.
Então, precisamos pensar que a ideia do grão, ela tem uma associação com, e eu vou abrir aqui, tem uma associação com Ezequiel. O texto de Ezequiel, capítulo 17. Ezequiel 17, verso de número 23, que diz, 22. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. O principal dos ramos cortarei, o renovo mais tenro e o plantarei sobre um alto monte. Quero colocar para você na versão Almeida século 21. Veja, verso de número 22. Assim, diz o Senhor Deus, também arrancarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Cortarei um broto tenro dentre os ramos mais altos e o plantarei num monte alto e sublime. Eu o plantarei no monte alto de Israel. Ele produzirá ramos, isso é uma referência a Cristo. Ele produzirá ramos, dará fruto e tornará um cedro viçoso. Aves de todo tipo habitarão debaixo dele, e elas habitarão à sombra de seus galhos. Assim todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz verdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e farei estas coisas. Então aqui é uma profecia que se refere a isso que foi a implantação do reino. Um reino que foi uma ideia. Esse texto fala do grão como uma referência à pregação aos gentios, ao alcance do evangelho, não só aos judeus, mas também agora aos gentios. Nós fomos alcançados. Então isso é gracioso, porque você percebe que a ideia é que uma coisa pequena, eu quero que você pense nisso, uma coisa pequena, insignificante aparentemente aos olhos humanos, ela brota e gera frutos que não se podem contar. Frutos que se estendem e abençoam a outros. Isso é a ideia das aves que são abrigadas pelos galhos, uma ideia de que outros poderão serem seguros, estarem seguros, porque essa semente foi plantada, então outros desfrutarão dessa bênção. Isso é algo muito interessante. Portanto, você deve perceber comigo que isso é algo muito chocante. Falar para o povo de Israel daquela época que Jesus viria como o reino de Deus, o governo de Cristo, viria como uma semente de mostarda, a menor coisa da região, era motivo de riso, porque os judeus esperavam um Salvador. Eles esperavam um Salvador desbravador, um Salvador resgatador, que viria para libertar do jugo da opressão romana, que viria como um guerreiro, não como um manso e humilde de coração, como o Senhor foi. Portanto, a gente percebe uma diferença em como que o reino surge da obscuridade e da insignificância. Isso foi um comentário bíblico. O reino surge da obscuridade e da insignificância. Isso é muito importante, porque os frutos humanos, a visão humana, não pôde explicar o surgimento do reino de Deus. Um homem pobre de 33 anos, com um grupo de outros homens de 12, causariam o que causaram. Isso é fruto do reino, porque é o reino que faz. E eu quero que você pense na importância do início, dos inícios, como os inícios, os começos, os pequenos começos, eles podem ser
extraordinariamente importantes, porque a pequena semente, como uma semente de mostarda pequenininha, foi como o evangelho chegou. Mas hoje cresce e multidões de aves se abrigam debaixo dessa árvore. Somos todos nós, esses que se abrigam debaixo da videira verdadeira, que é Cristo. Ele se diz videira, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu permanecerei nele. Então, isso é algo muito importante para a gente perceber. E aí, então, eu quero continuar caminhando com você, pensando nisso. A importância dos pequenos começos, que são graduais, mas sempre devem ser notórios. E eu digo nesse sentido agora, quanto ao seu testemunho como cristão. Nós não precisamos pregar o evangelho como um espetáculo. Nós não precisamos pregar o evangelho no sentido de ser imprudente no anúncio, mas nós devemos ser constantes e avançando gradualmente, mas com pequenos começos. Isso Lucas vai nos mostrar. Veja comigo Lucas 17, verso de número 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino não vem com a aparência exterior. Nem dirão, está aqui, ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Glória a Deus por isso. Chegará um dia em que desejarão ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vós dirão, está ali, está aqui, não vedes nem os cigais. Pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. E aqui precisamos ter um esclarecimento de que essa parábola da mostarda, ela nos fala de um processo, ela nos fala desde o início na inauguração do reino de Deus, em Cristo Jesus, e a questão quando se fala que ela cresce, gera frutos e muitos frutos, isso traz uma ideia também da parousia. O que é isso? A segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Então, esse texto ele abrange não só o início do reino de Deus, mas também um anúncio da conclusão. Quando Cristo vier governar plenamente a sua igreja na sua segunda vinda. E essa questão dos pássaros, porque olha o que o texto diz, mais uma vez semeada, cresce e se torna maior do que as hortaliças e deixa grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Essa questão das aves, dos pássaros, é uma referência à ideia de bênção divina. Sempre quando a Bíblia trata, alguns textos, quando a Bíblia trata de pássaros, de aves, está se referindo a bênçãos. Perceba, Salmos de número 91, vou colocar lá para a gente ver, Salmos de 91, botei 81. Salmos de número 91, 1 e 2. Acho que não é 91, é esse sim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Você percebe Ezequiel 17? Vou colocar em Ezequiel 17, versos de 22 a 24. Assim diz o Senhor, também arrancarei o broto do topo do cedro e o plantarei. Cortarei o broto tenro dentre os ramos mais altos e plantarei um alto monte. E aqui ele fala
sobre essa questão no verso 24. Assim todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abati a árvore alta, levei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz... Nós já lemos esse texto, né? Mas aqui há uma referência a essa ideia de que esses pássaros, o sinal desses pássaros terem abrigo é sinal da bênção de Deus. Nós fomos alcançados por essa graça. O reino de Deus foi uma porta aberta aos gentios. Nós somos gentios, nós não somos de linhagem israelita, nós não somos estes, mas nós fomos enxertados na videira que é Cristo. E é isso que o texto anuncia, que o projeto foi iniciado em Cristo e que esses frutos foram eternos, são frutos gigantes, são frutos que dão resultados inimagináveis. Você pode perceber isso quando nós falamos que o evangelho tem chegado em lugares que a gente não imagina. Mas nesse primeiro momento eu quero pensar com você justamente isso. Como que um homem pobre pode alcançar e revolucionar todo o seu tempo, marcar a história, como foi o Senhor Jesus, com 12 homens pobres, sem conhecimento, homens que eram considerados insignificantes no seu tempo. Isso é poder de Deus. Homens com nenhuma influência política, homens pobres, que não tinham tanta instrução, homens que foram alcançados por esse reino e que foram desbravadores desse santo reino, que hoje fazemos parte. Então é motivo de gratidão e alegria. Como o reino de Deus chega a lugares surpreendentes. Que isso motive o seu coração. Não ignore as coisas que aparentemente são pequenas e simples. Deus usa as coisas pequenas, Deus usa as coisas aparentemente simples para que o reino dele seja evidenciado. Assim foi e assim será. Nós podemos ver isso, o exemplo dos próprios discípulos de Cristo. Nós podemos ver o exemplo do próprio nascimento de Cristo, de onde foi. Nós podemos ver na história da igreja pessoas totalmente improváveis. Acho que foi um tema de missões há um tempo atrás, que falava sobre os improváveis. E o reino de Deus é composto de muita gente improvável. E eu adoro isso, porque o reino de Deus não é previsível, ele é manifestação da graça e do poder de Deus, que é revolucionário, porque usa coisas pequenas e simples e falhas como eu e como você para pregar o evangelho. Ele nos usa para pregar o evangelho. Nós, insignificantes e pequenos, nas mãos de um Deus santo, podemos chegar a lugares que nunca imaginaríamos. Para a glória de Deus. Aproveite os momentos aparentemente simples e insignificantes para ser aquele que proclama o evangelho e chega a lugares surpreendentes. Em segundo lugar, queremos tratar sobre essa questão dos frutos. Nós falamos inicialmente agora sobre a questão da semente em si, como uma semente pequena, insignificante, mas que pode gerar muitos frutos. Mas agora queremos pensar especificamente no resultado, nesses frutos que seguirão. Verso 32 explica isso, que essa semente que foi semeada, agora ela gera frutos. Os galhos da árvore chegarão em muitos lugares e será abrigo para outros. Essa é a ideia.
a extensão do evangelho, até onde o evangelho pode chegar. Já chegou a lugares muito distantes, mas chegará mais longe ainda. Todo joelho deverá dobrar, toda língua deverá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Tribos, povos, nações, para a glória de Deus Pai. E assim nós podemos perceber a ideia da extensão do reino. Um reino que foi aberto a povos distantes, um reino que foi aberto a tribos, desde tribos na Groenlândia até tribos urbanas, como temos hoje. Nações estão sendo alcançadas por essa semente que foi germinada, a semente do reino de Deus. Pessoas têm sido alcançadas, libertas, transformadas pelo poder do evangelho. E, como eu falei, algumas referências de que essas aves que o texto fala são seus gentios. E eu queria trazer para você alguns exemplos ao longo da história que nós podemos ver ao longo da história da igreja, alguns exemplos muito especiais sobre o crescimento. Como que pequenos inícios podem trazer grandes resultados, se bem aproveitados os pequenos momentos. E eu queria, nesse momento, tratar com você a respeito disso. E nós temos alguns exemplos dentro da história do Evangelho, nós temos alguns exemplos como, por exemplo, como que pequenos inícios foram muito importantes ao longo do avanço do reino de Deus. Veja, um exemplo é o crescimento do cristianismo durante o governo, durante a gestão de Mao Tse-tung, um homem que foi um ditador, e como o evangelho cresceu no período que ele foi ditador. Em meio à simplicidade, um lugar de perseguição, onde o evangelho cresceu, porque ele era vivido, o reino de Deus era vivido de forma especial, de forma vívida, de forma verdadeira e de forma diária. Nós temos exemplos da igreja na África subsaariana, na África, onde temos fome, guerra, corrupção, perseguições, mortes. Mas ali a igreja do Senhor tem crescido. Nós temos exemplos do cristianismo na América Latina, um lugar dominado pela igreja católica, pelo tradicionalismo católico, por perseguições. Mas ali o evangelho tem crescido. Portanto, nós temos esses exemplos de como o evangelho cresce, o reino de Deus continuará avançando. Mas vamos continuar como estes que são privilegiados em participar desse reino. Veja que nós temos que entender a importância dos pequenos começos. E eu queria que você pensasse nisso comigo. Nós podemos ver exemplos na igreja cristã antes, como a igreja cresceu pela pregação do evangelho. Nós podemos ver como a igreja ainda cresce hoje. Nós somos esses que experimentam o poder do reino de Deus, que a semente foi plantada e que seus frutos vão para toda a eternidade até a volta de Cristo. Nós podemos ver que grandes resultados, sim, ocorrem, mas eles ocorrem diante de pequenas iniciativas. A escola bíblica dominical começou com uma pequena iniciativa de um homem em reunir crianças em sua casa para estudar a Bíblia e ensinar algumas disciplinas. Esse movimento cresceu e virou o que hoje temos a escola bíblica dominical. Movimentos pequenos, atitudes pequenas, que trazem frutos eternos. Isso é o reino de Deus.
E nós vamos ver esses exemplos nos Salmos. Os Salmos, você pode perceber comigo, Salmos 118. Salmos 118, verso de número 22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Aqui mostra Cristo sendo este que é o que planta, que inicia, que inaugura, o semeador, que lançou a semente e gerou muitos frutos. Podemos ver que Isaías fala disso também, Isaías 1, 8 e 9. Olha só, deixa eu abrir lá. Isaías 1, 8 e 9. Só restou a filha de Sião como a cabana da vinha, como a choupana no pinenal, pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Veja, Ezequiel vai falar também. Ezequiel 17, nós já lemos. Portanto, vemos aqui como grandes resultados começam com pequenas iniciativas. O pequeno rebanho, o rebanho pequeno da igreja no início do ministério de Cristo, vira uma grande multidão, como diz Apocalipse. Nós vemos exemplos como esse pequeno rebanho em Lucas 12, 13. Lucas 12, 13, que diz: alguém dentre a multidão lhe disse, mestre, Lucas 12. Acho que eu coloquei a referência errada. Mas aqui nós podemos ver como que um pequeno rebanho, como foi o início do ministério de Jesus, agora vira uma grande multidão, todos nós, igreja do Senhor, igreja espalhada por toda a terra, igreja vencedora, igreja que avança, que continua proclamando o reino de Deus, o reino da salvação, o reino da vitória, o reino que transforma vidas. Veja, Apocalipse, depois dessas coisas, viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Essa é a igreja gloriosa no final dos tempos, após a vinda de Cristo, assim será. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações, em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Veja que cena maravilhosa, e nós desfrutaremos dessa cena. Nós desfrutaremos, porque somos estes. Mas tudo isso se iniciou com a pequena semente lançada pelo Senhor. Grandes coisas, grandes acontecimentos, só são realidades quando entendemos a importância de pequenos começos. Grandes rios surgem em pequenas nascentes d'água. O carvalho forte, alto, cresce a partir de uma pequena noz. A própria Missão Batista Village das Palmeiras, as palmeiras da Missão Batista Village, grandes, vigorosas, começaram pequenininhas, em uma pequena semente, que virou aquelas grandes palmeiras. Portanto, precisamos entender que o crescimento é o Senhor quem dá. Não podemos manipular a planta para ela crescer. Mas nós somos responsáveis pela semeadura no reino, por compartilhar a palavra, que brotará em solo fértil, e o Espírito Santo trará o crescimento. Então eu quero que você pense nisso, que o crescimento é Deus quem dá, mas o crescimento começa em casa, meu irmão. O crescimento começa nas pequenas atitudes em casa, primeiramente. Lendo a Bíblia diariamente, não abandone a palavra, orando com frequência,
comungando com os irmãos, ligando, compartilhando momentos juntos, ouvindo o irmão que está passando por dificuldade, compartilhando alegrias e tristezas. É em casas que se começa o crescimento. E como resultado disso, o crescimento tem frutos que são aqueles frutos que são para servir a todo mundo. Somos mordomos neste mundo. Somos forasteiros nesse mundo, mas somos servos neste tempo. Então, que você não ignore os pequenos começos, que você não ignore as pequenas circunstâncias e as pequenas sementes que podem ser ignoradas pelo mundo, mas o reino de Deus foi implantado como uma semente, com homens insignificantes, com um homem que não foi considerado. Será que pode vir alguma coisa de Nazaré? Mas foi diante disso que o reino expandiu e chegou até nós. Então, que nós valorizemos os pequenos começos, que valorizemos os inícios que aparentemente são insignificantes e pequenos. E que sejamos oportunidade para que pessoas venham se abrigar em nossos galhos. Que pessoas que estão nas suas tempestades da vida, aves que estão nas suas tempestades da vida buscando abrigo, que eles encontrem abrigo em nós, na igreja, agência do reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você descanse no Senhor, que você valorize o simples hoje na sua vida, valorize as simples coisas que você tem, sua família, a sua vida, a sua saúde, o prato de comida. Valorize as coisas simples, porque o reino de Deus se iniciou no simples. E valorizando o simples, quem dá o fruto é Deus, quem dá o crescimento é o Senhor. E Ele continuará expandindo o reino e crescendo. E nós somos privilégio em fazermos parte disso. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar para encerrar nossa mensagem. Senhor, obrigado por ser o inaugurador, Senhor, por ser aquele que instituiu o reino de Deus aqui, um reino que não se vê externamente, mas um reino que brota em nossos corações, um reino que começa no simples e no pequeno. Senhor, nos dê o valor, nos mostre o real valor das pequenas coisas, das pequenas conquistas, para que venhamos entender que são diante delas que o Senhor faz frutificar e dar grandes frutos. Que avancemos nas pequenas coisas para chegarmos a grandes frutos, para que possamos ser aqueles canais, como galhos, que abrigam as aves que estão em tempestade. Que sejamos solo fértil, Senhor. Que sejamos aqueles que estendem a mão e que ajudam, que abençoam, que abrigam aquele que está em tempestade. Em nome de Jesus, nos ajude nessa caminhada e nos ajude a valorizar o simples. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, agradeço sua participação e mais uma vez quero parabenizar os diáconos batistas por esse grande ministério que parece simples, mas que gera frutos eternos para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.